Bom dia, boa tarde. Estão a ouvir agora? Bom dia, boa tarde, de acordo com os horários. Sejam todos bem-vindos, os participantes, os convidados. Portanto, começo por agradecer o convite que me foi feito pela equipa coordenadora do quarto eixo da Academia Forges para participar como moderadora nesta sessão ou webinar intitulado Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, Ensino à Distância e Novos Processos de Ensino-Aprendizagem. É com muito prazer que aceitei o referido convite, pois as sessões temáticas estão promovidas desde 2021 pelas coordenações dos quatro eixos da Academia Forges têm sido de grande qualidade e têm promovido a partilha de reflexões, conhecimentos, ideias, experiências no âmbito da gestão tanto de ensino superior nos países e regiões da língua portuguesa. Agradeço a participação de todos, especialmente a participação das nossas ilustres oradoras convidadas, a professora doutora Daniela Lima, da Universidade Federal de Goiás, Brasil, e a professora doutora Yamila Planas, da Universidade Privada de Angola, por terem aceito o convite para dinamizar esta sessão, partilhando conosco os seus conhecimentos, as suas experiências sobre o referido tema, que é muito pertinente e atual, considerando que os enormes desafios que as instituições de ensino superior têm vindo a enfrentar a nível do processo de transição digital, não é? Devido às consequências da pandemia da Covid-19 e não só. Tenho a certeza que vamos aprender muito com as intervenções das nossas ilustres convidadas, pois têm muitos conhecimentos, muitas experiências na área do ensino à distância, não é? Nas instituições de ensino superior. Mas, antes de apresentar os dados biográficos das nossas ilustres convidadas e de lhes passar a palavra, gostaria de fazer um breve enquadramento sobre a Academia Forges. A Academia Forges é uma chancela assente num consórcio de instituições de ensino superior, dinamizado por associados da Forges e organizado por eixos temáticos, com a apresentação dos diferentes países da língua portuguesa, que procura dar forma às atividades de sensibilização e formação da Associação Forges, em torno da gestão do ensino superior. Os eixos de ação da Academia Forges são 4 para o biênio 2021-2023. Primeiro eixo, formação e inovação pedagógica. Segundo eixo, sustentabilidade no ensino superior. Terceiro eixo, qualidade no ensino superior. Quarto eixo, educação superior em contextos emergentes. Então, já viram que os temas são bastante pertinentes e atuais em relação à gestão do ensino superior. As sessões temáticas, tanto promovidas desde 2021 pelas coordenações dos referidos eixos da Academia Forges no âmbito da gestão do ensino superior, podem ser revistas no canal da Forges no YouTube. Esta sessão, ou este webinar, intitulada Novas Tecnologias de Inovação e Comunicação, Ensino à Distância e novos processos de educação à distância, de ensino-aprendizagem, foi organizada pela equipa de coordenação do quarto eixo da Academia Forges. Por isso, ou seja, ensino superior em contextos emergentes. Agora, passo a apresentar de uma forma muito resumida as notas biográficas das nossas ilustres oradoras por ordem de intervenção. Não é? Portanto, eu vou começar então pela professora doutora Daniela da Costa Brito Pereira Lima. É professora associada da Universidade Federal de Goiás, doutora em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento e pós-doutora em Educação, é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias de Educação à Distância, editora-chefe da revista UFG e da revista Em Rede, líder do Grupo de Trabalho e Pesquisa em Rede, não é? Ensino à Distância Brasil, América Latina e Moçambique, Unirede. A professora Yamila Planas Batista
É doutora em Ciências Económicas pela Universidade de Cuba e Universidade de Valência, Espanha. Licenciada em Contabilidade, mestrado em Contabilidade e treinadora de adultos, Cuba, Canadá, 2006. É professora catedrática da Universidade Havana, Cuba. Portanto, é presidente do júri para o otorgamento da categoria de professor, catedrático da Faculdade de Ciências Económicas da Universidade de Havana, em 2015 a 2018. É membro do Tribunal Nacional de Defesa de Mestrado e Doutoramento da Universidade de Camagüey, Havana, Cuba, 2010 a 2018. Membro do Conselho Permanente da Acreditação Nacional para Cursos de Graduação e Pós-Graduação. Atualmente é pró-reitora de Educação à Distância e decana da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Políticas da UPA Angola, 2020-2022. Posto isto, vou passar então a palavra à primeira oradora, a primeira interveniente, a doutora Daniela da Costa Brito Pereira Lima, portanto, informo também que portanto, a intervenção de cada oradora entre 15 a 20 minutos. Depois será seguido de debate, não é? E conclusão, 10 a 15 minutos. Então, a sessão, portanto, vai ter mais ou menos, quer dizer, o ideal seria se terminássemos a 1, mas até 1h20, 1h10, 1h10, 1h20 ainda se aceita. Então, vou passar a palavra à doutora Daniela Lima. Tenha bondade, por favor, professora, passo a palavra. Obrigada pela atenção. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui participando desse diálogo e desse convite, dessa mesa tão importante sobre as novas tecnologias, EAD e processos de ensino-aprendizagem. Então, vou iniciar a apresentação e como já foi feita a minha apresentação, sigo no tema. Opa! Parece que passamos. Vamos ver. Pronto. Eu começo trazendo a reflexão de que nós temos discutido muito na educação superior o que seria educação presencial e o que seria educação com tecnologias. Como nós, professores e alunos, nos encontramos, onde nós nos encontramos, como nós utilizamos as tecnologias. E eu gosto muito dessa frase do Paulo Freire, que diz que nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia. Não a divinizo de um lado, nem a diabolizo de outro. Então, é nessa perspectiva que eu venho dizer, né? Não podemos divinizar, mas também não podemos ter preconceitos e nem diabolizar as tecnologias. Precisamos compreendê-la no contexto que estamos vivendo. Então, precisamos ter em mente que a tecnologia... Opa! Meu computador está travando um pouquinho. Um minuto. Oh. Só um instante. Não quer voltar. Engraçado, parece que travou aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. Meu mouse não quer funcionar. Vamos ver como eu faço aqui.
Elisa, tem como alguém interromper o compartilhamento para mim, para eu ver o que aconteceu, para facilitar aqui? Então, deixa eu ver, não sei se a doutora Sónia está presente. Sim, Pronto. não, já está? A hora que ele compartilha, ele... Se ficar assim, fica muito ruim, Elisa? Não. Não? Porque fica mais fácil para eu mudar aqui. Não fica assim. Ele está travando. Talvez até eu resolver. Vou tentar entrar por outro computador para ver se melhora, porque realmente não quer passar, tá vendo? Estou pedindo para ele passar e não quer passar. Não consigo nem interromper o compartilhamento aqui. Acho que vocês podem tirar o compartilhamento novamente, porque travou. Estou pedindo para entrar do outro computador. Isso. Ok. Nesse aqui, só tenho em PDF. Vamos ver como passa. Tentei. Elisa, o que a gente passar para outra professora, para ela apresentar primeiro e depois eu apresento o segundo? Pode ser. Até organizar. Sim. Bom, obrigada. então vamos passar a palavra à doutora Yanila Lamas, não é? Considerando que surgiu um imprevisto com a professora Daniela. Obrigada a todos pela atenção e presença também. Ok? Obrigada. Doutora Yanila tem palavras, por favor. Ok. Obrigada. Bueno, primero, pido disculpas por los errores de lenguaje
mas farei o possível para que as minhas palavras sejam assimiladas por todos. Agradeço à Academia Forge, que gentilmente me convidou a participar como oradora, junto à doutora Daniela, sobre um assunto não apenas importante, mas também relevante no contexto do ensino superior, como são as novas tecnologias de informação, as comunicações, o EAD e os processos de ensino-aprendizagem. Encontraram o ponto de partida para partilhar este tema foi que fosse algo simples, mas ao mesmo tempo profundo, que nos permita refletir que a tecnologia chegou para colaborar conosco, independentemente da fronteira. Por isso, nossa pergunta inicial... Estou eu igual que a doutora. Meu Deus. A pergunta inicial é: o ensino à distância no processo de ensino-aprendizagem em Angola é uma ameaça ou uma oportunidade? Gostaria de partir da premissa que as tecnologias já permeiam toda a sociedade e, logicamente, também está presente no meio acadêmico. E por isso que é necessário repensar em como enfocar a virtualização sem perder o rigor no processo de ensino-aprendizagem. Não pretendo teorizar de forma discursiva tudo o que significa TICS, EAD, processo de ensino-aprendizagem, mas partilho as experiências vividas junto a uma equipa multidisciplinar que integra a Pró-Reitoria de Ensino à Distância na Universidade Privada de Angola e os desafios que temos como país jovem em matéria de ensino superior quando comparamos nossas experiências com outros países ou continente. Como diz um provérbio africano, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo. E por isso acredito que juntos vamos a chegar longe. Posso expressar que antes do Covid, já em Angola, existiam decretos presidenciales e executivos que facultavam ao sistema de ensino superior as modalidades de EAD, independentemente que sua implementação foi de forma intermitente no processo de ensino-aprendizagem. Posso citar como exemplo o decreto presidencial 193 del 2018, que aprova as normas curriculares para os cursos de graduação do sistema de ensino superior, el decreto 2911, que regulamenta o processo de creação e funcionamento de cursos de posgraduação em las IE. No caso específico del decreto presidencial para la graduación, evidentemente tenemos los principios específicos que tiene el artículo número 6, que es el principio de capacitación para desenvolvimiento científico-técnico, que ya estaba a promover desde hace tiempo uso de las TIC en todo el sistema. El principio de aplicación de tendencias pedagógicas contemporáneas también estaba a incentivar el uso de todo el trabajo autónomo que se debe hacer con el estudiante en estas modalidades. Y el artículo 26 exponía a modalidades diferenciadas y referíase precisamente a la materia de ensino a distancia y ensino presencial. Por otro lado, evidentemente, el decreto 29/11, referido a la posgraduación, ya también puntualizaba la aprobación de la posgraduación en los modelos de ensino presencial, semipresencial y ensino a distancia. O sea, que ya en más de una década estaba legislada todo lo referente en términos de ADE y las TIC, evidentemente en los procesos de ensino-aprendizaje. Mas no es que hasta el año 2020, como con el encerramiento por la COVID, y siendo o ensino uno de los sectores, evidentemente, que sufrió una afectación directa, exigió de respuestas rápidas, prácticas y concretas para dar continuidad a los programas académicos, haciendo uso de algunos recursos de la tecnología para el desenvolvimiento de las aulas a distancia.
Perante a este nuevo contexto, he aprobado el decreto presidencial 5920, que evidentemente era el reglamento para las modalidades ya específicas de ensino a distancia y semipresencial en el subsistema de ensino superior en Angola. Tiene entre tanto artículos, tiene un artículo que es el de las condiciones generales de autorización, que llamo la atención porque exige en el punto 2 que define todos los elementos que serán sometidos al Ministerio de Ensino Superior para instruir ese proceso de autorización. Y en el punto 3 explica que esto será efectivado por la evaluación positiva de todo este proceso documental por los servicios competentes del departamento ministerial. Este panorama, vamos a llamarle legal, permítenos comprender cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta para iniciar un camino que estamos a transitar y garantir a cualidades na integración de las EAD en los procesos de ensino-aprendizaje. Para ninguém es segredo as dificultades que históricamente nos arrastramos en el proceso de ensino-aprendizaje en las modalidades presenciales del sistema de ensino superior angolano y que a transición de una modalidad tradicional presencial para un modelo de ensino a distancia evidenció de forma más aprofundada las lagunas que teníamos para enfrentar estos desafíos. En este caso, puntualizo la palabra contexto porque es imposible contornar un ambiente donde los procesos acontecen. Resulta comprensible que a forma que como el EAD es interpretada e implementada en los países desenvolvidos no tiene que ser la misma que en Angola, apenas para limitarme en este escenario. ¿Cuál fue nuestra estrategia? Primero, voy a parafrasear algo muy cubano cuando decimos, vísteme a divagar porque estoy depresa. En Angola estamos en un periodo de transición hasta adoptar las modalidades virtuales de forma natural y no como un parto forzado. A vossa permissão, citaré como ejemplo a Universidad Privada de Angola porque conozco el trabajo responsable y sistemático que está a desenvolver con el tema que hoy nos ocupa. Evidentemente, simultáneamente a la entrega del dossier al Ministerio para solicitar la autorización de las modalidades, delimitamos primeramente un periodo necesario para hacer este tránsito. Identificamos los puntos fracos que teníamos y revertirlos en puntos fuertes por medio de un plano de acciones que tienen como eixo principal a cualidad de la integración del proceso universitario no escenario de virtualización. Este plano de acciones comenzó como un programa de formación y capacitación para una educación virtual. La experiencia que estamos a vivir muéstranos que antes de desenvolver etcétera, o foco principal de atenção é a formação e qualificação do professor, que tem a responsabilidade de manter o rigor da qualidade no processo de ensino-aprendizagem em qualquer cenário. Conhecemos que quando se fala de los termos educação presencial e educação virtual, geram discussão sobre se são mutuamente exclusivos ou se um busca reemplazar o outro. Muitos de nós estamos convencidos de que a opção mais adequada é articular as duas modalidades, aproveitando as suas vantagens para optimizar no processo educacional do estudante. Este programa também precisou de incluir un curso de posgraduación para todos los profesores de la institución en metodología para ambientes virtuales de aprendizaje. Tenía como objetivo desenvolver las habilidades para el uso de la plataforma para este fin, promover el uso de métodos activos sin perder la interactividad de profesor-estudiante, diseñar un modelo de plano de aula ajustado a los requisitos de virtualización, diseñamos un rutero docente virtual,
Analizar un sistema de evaluación híbrido, porque estoy a falar de un período de tránsito, y além refletir sobre el trabajo autónomo de otro punto importante, otra acción fue promover las disciplinas interactivas y el uso de metodología activa en un proceso de ensino-aprendizaje. Como a mudanza de un modelo, vamos a llamarle pedagógico tradicional, para un modelo técnico-pedagógico, implica también resistencia, fue necesario entrever a zonas de confort de ambos escenarios, utilizando como variante la selección de algunas disciplinas denominadas disciplinas interactivas. Para eso precisamos estudiar a Clelia Curnow y seleccionar qué disciplinas serían las primeras en ingresar en este modelo. Contamos para este apoyo, ahora que está escuchando a la doctora Daniela, con la prorectora de cualidades, que es de Brasileira, que nos ha apoyado en todo este camino, ¿no? Optamos primero por aquellas que se encuadran en un ciclo básico y que son sólidas, vamos a llamar el pensamiento universal de cada curso, como la metodología de investigación científica, lenguas, historia, estadística, en fin. Além de ofrecer un curso de metodología activa para que cada docente seleccionara cuál aplicaría en su disciplina. También ficó definido que esta disciplina interactiva funciona en cualquiera de las modalidades, propiamente hasta en las propias presenciales. Y por último, el profesor participó en aulas simuladas donde fue estimulado un modelo de ensino virtual y gradativamente cómo conseguir un desapego de un atendimiento totalitario de esa sala presencial para posteriormente ya empezar a interagir con la plataforma. Otro punto importante fue armonizar los criterios exigidos en las modalidades virtuales para el diseño de materiales didácticos y otros recursos disponibles en la plataforma para que sean usados por los estudiantes y no agredir las estrategias de aprendizaje. Tenemos un departamento de tecnología educativa, tengo aquí a mi lado, experto, el director, con acciones también encaminadas a trabajar en los diferentes diseños de materiales didácticos con estos fines de la virtualización. La propia preparación de la biblioteca virtual, entre otras tareas vinculadas a la plataforma. Otro punto importante de acción es la planificación y control como herramienta de organización de un proceso docente educativo. Este es un punto fundamental para ajustar a modalidades de ADE y celosamente monitorado en los ensinos semipresenciales. Las aulas híbridas evidentemente deben estar acopladas en horario, conteúdo, hay que ser muy cuidadosos. Y por último, el reglamento interno para las modalidades de ADE. Regular todo proceso para objetivizar el control y no agredir el proceso de ensino-aprendizaje. Y de esta forma mantener un rigor que garante la calidad. Y este fue el padrón fundamental. Cada procedimiento establecido, estamos en una fase piloto y cada laguna detectada nos permite perfeccionar anticipadamente de forma general la implementación para el próximo año académico. Como vamos a llamarle, como reflexiones finales, podemos decir que cada escenario donde se desenvuelven las modalidades de ADE exige un pensamiento colectivo para su contextualización. La educación a distancia demuestra una nueva forma de entenderse el propio concepto de presencialidad. No discutíamos que estar de cuerpo presente no significa estar presente, y sí otra forma de metodología de ensino que mantenga a ese profesor y a ese estudiante juntos por medio de recursos tecnológicos, lo cual significa estar virtualmente presente. El tránsito a través de la disciplina interactiva, la modalidad de presencial, contribuirá para una mayor zona de confort para la entrada de la modalidad híbrida hasta garantir un soporte metodológico, tecnológico y organizacional
do funcionamento de EAD na sua versão mais completa. Eu comecei com uma pergunta que para mim foi a mais complexa: qual era a ameaça e qual era a oportunidade? E desde minha humilde posição, posso dizer que talvez a maior oportunidade que temos agora é que nos facilita en este momento poder articular ambas modalidades, la presencial y el EAD, aproveitando as suas virtudes e corrigir as lagunas apresentadas no processo de ensino-aprendizagem. E a principal ameaça, e quero ser muito incisiva, muito pontual com este ponto, não é a virtualização do processo de ensino-aprendizagem, é a carência de vontade de quem intervém direta ou indiretamente para a sua implementação. Por último, desejo agradecer a todos por sua paciência em compreender-me e permitir-me este espaço. A Academia Jorge e a Universidade Privada de Angola por abrir-me as portas no tempo de Covid e fazer-me lembrar uma frase de Albert Einstein que dijo que o único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, os convido a colaborar juntos. Creo que de estos diálogos podrían salir grandes proyectos de colaboración y agradecer de verdad, de todo corazón, este espacio. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Yamila Lamas, professora, pela sua interessante e pertinente apresentação. Portanto, depois passaremos ao debate. Então, vamos dar a palavra à professora Daniela Lima, não é? Esperemos que agora as coisas corram melhor. Tenha vontade, professora Daniela. Agora está passando? Parece que sim. Parece que sim. Esperemos que tudo corra bem. Sim? Sim. Ok, ótimo. Então, eu estava aqui. Uhum. Então, agradeço a fala da professora Yamila, e acho que algumas coisas vamos dialogar aí, professora. Então, de qual lugar da tecnologia eu estou falando, né? Da tecnologia enquanto artefato sociocultural que tem modificado a nossa relação com o mundo. E qual o papel da tecnologia, então, na sociedade e na educação? A educação não pode ser baseada nesse aparato tecnológico, mas com base na qualidade dos processos educativos. Então, a gente tem que passar de uma visão determinista da tecnologia, que não observa os aspectos contextuais, superar a instrumental utilitária, que não considera os valores e os interesses embutidos, e pensar numa perspectiva dessa educação online e on-life. E essa educação on-life, ela vem sendo discutida, é uma iniciativa da União Europeia, que foi um trabalho resultante do projeto do professor Luciano Floridi, em 2015, que publicou o livro The On-Life Manifesto, que é justamente discutir qual é o lugar dessa tecnologia na educação e na sociedade, uma vez que as tecnologias têm afetado a nossa autoconcepção, quem somos, as nossas interações, como ensinamos, como aprendemos e a nossa concepção com a realidade. Mas para pensar esse papel dessa tecnologia em relação a esse contexto que estamos vivendo, não podemos desconsiderar o nosso acesso à tecnologia digital, principalmente à internet no Brasil e no mundo. Isso veio muito à tona, principalmente pós-pandemia, né? Então, quando a gente vê o acesso à internet, a gente vê que África, América Latina e Caribe estão na esteira desse acesso. Enquanto
Europa e América do Norte têm os maiores acessos de conexão à internet por região, né? Quando a gente olha esses dados de projeção 2021 e dados até 2019, o Brasil não está muito longe dos países desenvolvidos e está acima da média do mundo e acima dos países em desenvolvimento. Se a gente pensar sobre isso, a gente entende que os países desenvolvidos, com esse acesso à internet, isso interfere nas relações de justiça social e de desigualdade social também. E a gente vê o lugar do Brasil, a gente pensa, então o Brasil não está mal na fita. Aí que vem o problema. Esses países que têm acesso, qual é a diferença? Quem tem o acesso. Quando a gente olha esses dados da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o que a gente percebe? Que alunos de pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado, menos de 1% não tem acesso à internet no Brasil, cerca de 1.000. Da pré-escola, do infantil à pós-graduação, são 12%. Aí a gente pensa, nossa, são poucos, né? Porém, esses que não têm acesso são estudantes de instituições públicas de ensino e são estudantes com menor poder aquisitivo. Então, a gente percebe que não é o fato dele estar bem na colocação, é o fato de quem está tendo esse acesso, que precisamos acompanhar. E aí, eu venho sempre trazendo as minhas reflexões na perspectiva de pensar essa utilização dessa tecnologia na educação, seja na educação à distância, seja na educação presencial, seja nos contextos educativos, pensando os elementos da e-democracia e da e-cidadania. E pensar que esses termos começaram a ser utilizados nesse link que eu coloquei aí em 2004. E hoje que a gente está discutindo isso no Brasil. O que significa você pensar a democracia e a cidadania digital? E como a educação à distância e a educação com tecnologias contribuem com isso. Então, a gente está vivendo um momento que não tem como a gente recusar, como a professora Yamila fala, não tem como recusar o uso da tecnologia na educação, porque a tecnologia está na sociedade, ela faz parte dos processos comunicativos. Hoje, a gente não se comunica mais se não for por conectividade, mobilidade e ubiquidade. O que esses elementos dizem, né? Que a gente está existindo e a gente está em todos os lugares com pessoas e coisas ao mesmo tempo. Estamos aqui conversando com a professora Yamila, com a Elisa, em países diferentes ao mesmo tempo. Nós temos essa capacidade de mobilidade digital em diferentes coisas ao mesmo tempo. E a conectividade, a gente vai criando redes e vínculos entre outras pessoas. Então, a sociedade está assim. Se eu, educação, abro mão disso, eu não consigo formar o meu estudante, o meu professor, para a democracia e para a cidadania, para entender o nosso lugar nesse contexto da sociedade. Então, eu tenho que compreender o lugar dessas tecnologias, eu tenho que aprender o que é uma fake news, o que é uma pós-verdade. Porque hoje as tecnologias, elas passam tanto pela democracia, quanto pelo ultra-neoliberalismo. Então, o ultra-neoliberalismo vai trazer as suas pedagogias que ele vai defender para o uso da tecnologia, e a democracia vai trazer as suas pedagogias para o seu uso. E qual pedagogia que eu vou seguir? A pedagogia da e-democracia e e-cidadania, ou para o atendimento do ideal ultra-neoliberal conservador que estamos vivenciando ultimamente? E aí a pandemia traz mais necessidade da gente refletir sobre essa utilização, né? A gente teve a interrupção da educação, aderimos à educação remota,
Aí agora a gente está na transição da reabertura das escolas e das universidades, e para isso a professora Yamila traz um início de discussão, que é a construção de ecossistemas para o avanço desses modelos pedagógicos com o uso dessas tecnologias, com o que aprendemos na pandemia e com as experiências do passado da educação à distância. E aí tem um relatório muito interessante da OEI, de 2019, que fez um diagnóstico sobre a qualidade da educação superior ibero-americana. E o que eles vão dizer? Que a internacionalização dos currículos e a internacionalização da educação superior é um elemento de qualidade. Se é um elemento de qualidade, como vamos contribuir para esse desenvolvimento nesse contexto ultra neoliberal que estamos vivendo? Com as tecnologias. As tecnologias são o caminho. Elas podem contribuir para a mobilidade e para a internacionalização, como estamos fazendo agora, né? Nesse momento. Opa! Então, educação à distância não é ensino remoto, né? Educação à distância, ela precisa de uma regulamentação, ela precisa de um currículo específico, metodologia, gestão, comunicação próprio. O remoto foi uma alternativa, um currículo adaptado do presencial. Então, a gente não pode confundir as duas coisas. A única coisa comum entre eles é o distanciamento entre os professores e os alunos e o uso das tecnologias. Então, a EAD, ela é uma prática social que envolve um trabalho coletivo e que tem uma arquitetura institucional própria para ter qualidade. E eu venho defendido que ela tem que ter um olhar substantivo, que é um olhar que precisa ter um desenvolvimento baseado na cultura digital, pensando a inclusão e os aspectos sociais, afetivos e emocionais. A pandemia ensinou para a gente isso. Como a gente se sentir junto com a tecnologia? Eu acho que esse tem sido o maior desafio, né? Ter o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse grupo, mesmo por meio da tecnologia, né? E aí, na nossa rede de pesquisa, eu sou líder de uma rede de pesquisa nacional e internacional com pessoas de Moçambique, da América Latina e do Brasil, de educação à distância. E a gente está estudando a qualidade da EAD. E uma das coisas que a gente tem notado é que as diferentes nomenclaturas que estão de amarelinho aí, não está dando para ver bem, têm trazido um dificultador de compreensão da qualidade da EAD, porque a gente tem e-learning, educação remota, educação flexível, educação aberta e agora educação híbrida. Tudo se misturando com educação à distância. E essa falta de clareza do que é cada uma tem dificultado a gente, nós pesquisadores de EAD, né, Yamila, a defender a EAD com qualidade, porque está ficando tudo junto e misturado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é clareza do que é educação à distância, né? E qual a diferença dela com as outras nomenclaturas. E aí a gente fez um levantamento bibliográfico nacional e internacional sobre essas terminologias. E o que a gente percebeu? Que tem um viés de conceituação de educação à distância, educação híbrida, educação remota, educação aberta, educação flexível, mercoeconomicista, que é um viés voltado para o lucro, para o ranqueamento e para alcançar índices apenas. E tem outro grupo de pesquisadores que tem desenvolvido essas nomenclaturas com base na qualidade social, que é uma qualidade que não é preocupada com ranqueamento, com o lucro, mas sim com o desenvolvimento social da sociedade e da nação, que não se restringe a fórmulas, que se baseia no respeito às diferenças, no diálogo, no trabalho colaborativo, no espírito público e na pertinência social. E aí, para isso, a gente tem que entender que a EAD tem todo esse contexto de organização, de estrutura, de elementos que envolvem o seu planejamento, o seu desenvolvimento, toda uma equipe, uma arquitetura institucional.
E aí a gente vem defendendo não essa perspectiva mercoeconomicista, mas sim de qualidade social. Então, não uma perspectiva massiva de competição mercadológica, mas uma perspectiva crítica, socialmente referenciada, que preocupa com o desenvolvimento da nação, da sociedade para a emancipação humana. Ou seja, pensando na e-democracia e na e-cidadania. E aí, nesse levantamento que a gente fez, essas são as palavras-chave utilizadas nos trabalhos selecionados, né? A gente vê que a maioria dos estudos estão focados no e-learning, que é a educação à distância desenvolvida por meio de tecnologias, né? Você tem que ter a tecnologia. E o e-learning, internacionalmente, é muito mais usado do que a educação à distância. Mas a gente tem tido 3 nomenclaturas que têm crescido muito, mais fora do Brasil do que no Brasil, que é a educação flexível, a educação aberta e a educação híbrida, que não podem ser confundidas com a educação à distância. E estão querendo já dizer que remoto é uma modalidade, que híbrido é modalidade. Não, modalidade é educação à distância. O que a gente diz que uma educação é modalidade ou não? Porque ela tem as suas especificidades e os seus fundamentos fundantes, de forma com que você possa desenvolver com as suas características já desenvolvidas, né? Quando você fala do flexível, do aberto, do híbrido, né, a gente entende mais como metodologias ou formas de desenvolvimento. Então, de qual educação à distância a gente está falando, né? De qual uso de tecnologias a gente está falando, né? A gente está falando de uma educação à distância ou de uma educação com uso de tecnologias que tem uma preocupação com as tecnologias e seus materiais, com os ambientes de aprendizagem e com o desenho do currículo e do curso. Ele tem que ser pensado especificamente para aquele uso. Eu tenho que ter um cuidado com o trabalho docente. Eu tenho que ter formação docente, eu tenho que ter uma formação comprometida e cuidadosa, e a Mila mostrou isso, que foi um elemento fundante do processo deles, e capacidade de resposta e assistência desse professor. Porque o professor que usa as tecnologias, ele tem que ter uma capacidade de resposta e de assistência diferente do presencial. Isso a gente só consegue com a formação. E ter o cuidado dos resultados de aprendizagem, da construção de conhecimento, da avaliação constante. Para isso, a EAD precisa ser institucionalizada, e eu preciso ter uma política de inclusão. E, pensando na qualidade social, tem que ser coletivo e os processos de tomada de decisão democráticos, com todos os envolvidos nessa arquitetura que a gente defende como institucional, né? Então, do que a gente está falando, né? De um uso de educação digital, de tecnologias digitais, que podem ser à distância, presenciais ou associando as duas formas, mas que considere esses elementos principalmente para que tenha qualidade, que é a realidade hiperconectada, não tem como a gente descolar da conectividade. E essa conectividade, ela tem que ser compreendida pelos professores e pelos estudantes numa perspectiva de entender como que essa tecnologia está sendo usada e a favor de quem. Eu preciso aprender a ter uma leitura crítica dela. Eu não posso só usar ela. Eu tenho que trazer isso para a formação do professor e do estudante, porque eu não posso ser neutro na utilização dessa tecnologia. Eu tenho que compreender para quem ela faz uso e a serviço de quem. E aí a gente reporta, por exemplo, ao que tem sido discutido dos grandes grupos de tecnologia que têm emergido na educação, que são os GAFAMs, né? Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Então, qual é o uso? Para que esse uso? Como esse uso? De que forma, né? Então, a gente vem tentando defender
uma realidade hiperconectada e uma conectividade que seja desenvolvida por instituições de educação e por grupos de pesquisa de educação superior e pesquisa, né? Que isso seja desenvolvido nas instituições de educação e não pelos grupos econômicos de tecnologia, né? Então, a gente precisa ocupar esse lugar. Mas enquanto a academia tem resistência a essa tecnologia, a gente não consegue ocupar esse lugar, né? E a gente precisa ocupar esse lugar para ter qualidade. E aí eu tenho que ter uma infraestrutura, eu tenho que pensar nesses aparatos tecnológicos, eu tenho que ter formação e eu tenho que ter planejamento e desenvolvimento dessa capacidade digital como elementos importantes e prioritários, né? E aí eu tenho que entender de qual educação eu estou falando. É educação à distância? É educação flexível? É educação híbrida? É educação remota? É educação aberta? Né? E qual perspectiva que elas estão sendo desenvolvidas, né? Quando eu falo da EAD, a gente vê textos que desenvolvem a EAD como uma modalidade que tem distanciamento de espaço e tempo, mas que contribui para a democratização do acesso. Ao mesmo tempo, a gente tem textos que vão dizer: use com tecnologia porque vai te dar lucratividade, use na perspectiva econômica e massiva que você vai ter lucro. Da mesma forma, na educação aberta, né? A educação aberta é democrática para todos, preocupa com a transformação social, mas, ao mesmo tempo, eu tenho autores que vão falar que eu tenho que usar para treinar, para atender o mercado, numa perspectiva ultra neoliberal. A educação flexível é a mesma coisa e a educação híbrida é a mesma coisa. Então, na verdade, a gente tem que pensar qual é o fundamento da educação que eu quero defender e fazer, né? Eu quero defender na perspectiva ultra neoliberal ou na perspectiva social, né? Além de compreender os conceitos, eu tenho que compreender qual o fundamento que eu vou usar para ele, né? Então, para fechar, eu tenho que reconhecer o papel da tecnologia associada à educação. Para isso, eu tenho que ter acesso à internet, à conectividade, eu tenho que ter formação de estudantes e professores. Eu tenho que garantir o desenvolvimento da qualidade socialmente referenciada. Para isso, as instituições de educação, tanto públicas quanto privadas, elas precisam ocupar esse lugar e não deixar que o mercado ocupe. E eu tenho que inovar nessa educação superior, eu tenho que entender que essa inovação vai ser importante até para o processo de internacionalização e mobilidade que tem sido tão enfatizado hoje como elemento de qualidade. E compreender o papel da tecnologia como instrumento de democratização e de cidadania, né? Então, é isso que eu queria dialogar com vocês. Ok, muito obrigada, professora Daniela. Eu já ia dizer que já estava em cima da hora, mas conseguiu terminar, portanto, 20 minutos. E como o tempo urge, não é? Então, portanto, assistimos a essas duas comunicações, que são as duas muito interessantes e pertinentes, e acabam, ao fim e ao cabo, acabam por se complementar, não é? Portanto, a professora Yamila, não é? Falou também da importância, não é? De regulamentar, não é? A educação à distância e a importância da formação, não é? Dos docentes. E também chamou muita atenção para, portanto, o contexto, não é? O contexto, porque nós, quando queremos inovar, nós temos que levar em conta o contexto, não é? Ou seja, as condições culturais, económicas, políticas, não é? Tecnológicas de cada país, não é? E a professora Daniela também mostrou bem isso. Portanto, a questão de compreender o papel da tecnologia como instrumento, não é? De democracia e cidadania, de facto, é fundamental. E também a questão, botou aqui, uma questão muito importante, que é a investigação. É preciso investigar, não é? Da importância desta modalidade de ensino, não é? A distância,
não é? E como aqui estamos fortes, não é? Portanto, é um dos eixos, até poderíamos fazer investigações em conjunto, não é? Em vários países, tendo em conta a realidade de cada país, podemos fazer essa investigação, não é? No sentido de chegar a um acordo, não é? Em relação à qualidade, quer dizer, porque o objetivo é lutar pela qualidade, não é? Do ensino à distância. Então, aqui foram levantadas, portanto, questões muito importantes, e como o tempo está muito em cima, então vamos ver se vamos dar a palavra aos participantes, quem quiser participar, quem quiser colocar qualquer questão, não é? Para então podermos dar portanto, lugar ao debate e à troca de experiências e ideias, que também é um dos objetivos, não é? Desta sessão ou deste webinar. Então vamos dar a palavra, não sei se alguém que queira colocar uma questão às oradoras. Ninguém quer colocar uma questão? Estou a ver aqui o colega Francisco Fernando levantou a mão. Obrigado. Obrigada. Tem a palavra. Obrigada pela participação. Obrigado pela atenção e desejar a doutora Yamila e a doutora Daniela pela excelente exposição que colocaram. É um tema pertinente que reflete a realidade, mas eu tenho duas questões diretas, uma para a doutora Yamila e outra para a doutora Daniela. A doutora Yamila falou dos programas, dos projetos que estão em curso com o objetivo de desenvolver o ensino à distância dentro da Universidade Privada de Angola. A minha pergunta seria, qual é o impacto da aplicação dessas ferramentas dentro dos planos curriculares internos? Para a doutora Daniela, portanto, falou e muito bem, fez aqui uma exposição em que reflete de que o uso da tecnologia é indispensável, portanto, as tecnologias ultrapassam fronteiras, sim, é certo, mas a minha pergunta é, como a tecnologia pode favorecer aqueles estudantes e professores cujos recursos por acesso é bastante limitados? Obrigado. Sim, então vamos dar a palavra à doutora Yamila, depois a doutora Daniela. Obrigada pela atenção. Doutora Solano, eu considero que no pienso ahora como el impacto en los planos curriculares. Yo creo que los planos curriculares que estamos ahora actuando sobre ellos, tenemos que reformularlos. Hay que reformular los planos curriculares y ponerle, nosotros diseñamos planos curriculares con un pensamiento único e histórico. El plano curricular tiene un tratamiento totalmente, vamos a llamarle así, para ser desenvolvido en la presencialidad. Y tenemos que reformular ese tratamiento, vamos a llamarle, de cuál sería realmente desde el sistema. Estoy a hablar, cuando hablo de plano curricular, ya estoy a envolverme, vamos a llamarle en el tripé de las competencias. Llámese sistema de conocimiento, sistema de habilidades y sistema de valores. Creo que en Brasil le llaman un pensamiento colectivo y corresponde a nosotros como docentes, a los regentes de la disciplina, tutores, envolvido en el diseño de esos planos para poner un pensamiento un poco más, vamos a llamarle, actualizado. En Angola ainda tenemos esa carencia, que estamos queriendo avanzar, por eso yo decía ahorita, no me vistas tan rápido, a divagar.
porque no podemos acelerar, porque podemos estropear el propio proceso de ensino-aprendizaje. Entonces, el impacto ahora sería muy subjetivo hablar de impacto. Yo creo que lo primero es ponerle un pensamiento para reformular los programas curriculares que tenemos ahora, donde básicamente era el profesor el principal actor y mediador y el estudiante lo veíamos como algo complementario. Entonces, eso lleva todo un tratamiento. Yo voy a decir un ejemplo. Hoy estamos cuestionando el problema del uso. En un futuro vamos a cuestionar el sistema de valores. ¿Cómo yo a través del EAD voy a potenciar el sistema de valores en ese ensino que está en la currícula, que está en el currículo, que está en ese proceso de ensino? Entonces, es decir, no quisiera apresurarme en decir cuál es el impacto. Yo quiero más bien es refletir cuáles las lagunas que tenemos que reformular y cómo esos objetivos los encaminamos para ese futuro, como hablaba la doctora Daniela. ¿Cómo vamos a internacionalizar nuestro currículo? Primero tenemos que mirarnos por dentro. Porque lo que sí no podemos tener es un graduado universitario en cualquier universidad que sea graduado universitario, licenciado solo para una universidad o un país. Ese universitario tiene que ser universitario para cualquier parte del mundo. Es la idea. Es un trabalho fuerte, mas para isso estamos nós todos. Ok, muito obrigada, professora Yamila. Então, vamos passar a palavra à professora Daniela. Tenha bondade, professora Daniela, se faz favor. Obrigada, Elisa. A pergunta é como podemos favorecer essa educação com tecnologia se temos recursos limitados, né? Uma coisa que a gente tem estudado também e o Manuel colocou no chat aqui algumas questões sobre isso, um dos elementos que a gente tem estudado é o papel dos governos e dos estados na elaboração e no desenvolvimento das políticas públicas de educação à distância e tecnologia nos países. Existe um grupo de pesquisadores que defende que o país não precisa ter uma regulamentação específica para EAD para que ela seja desenvolvido. E tem outro grupo de pesquisadores que vai defender que sim, para o país ter uma educação à distância de qualidade, ele tem que ter uma regulamentação específica para a educação à distância. E vários países, inclusive países desenvolvidos, não têm política específica para educação à distância, só para educação superior. E isso é uma reflexão importante a ser realizada. Quando eu não tenho políticas públicas, regulamentações específicas para a educação e para o uso das tecnologias na educação e na sociedade, eu não consigo incluir aqueles que estão em desigualdade social. Então, é importantíssimo que exista mobilização nos países para que se tenha políticas específicas para a educação à distância e para o uso das tecnologias. Porque só assim eu vou garantir que eu contribua para o acesso das famílias, dos estudantes a essas tecnologias e à educação à distância de qualidade. Então, eu preciso ter políticas de inclusão, de acesso e de permanência. E esse acesso tem que ser via escola. O governo tem que dar notebooks para os seus professores, tem que dar acesso à internet para os professores e estudantes. Isso tem que ser oferecido. E a gente precisa desenvolver políticas sociais de acesso de conexão Wi-Fi pela cidade, pelas cidades. Isso não pode ser mais uma perspectiva de uma política ultraliberal de acesso a poucas pessoas. E a formação precisa ser atrelada, porque não adianta eu ter acesso se eu não dou formação. Porque aí eu vou ser uma pessoa que vou ser manipulada facilmente com o uso dessa tecnologia. Então, por isso que a gente vem defendendo o acesso, a formação
associada a esse acesso. Porque de nada adianta eu ter acesso se poucas pessoas poderosas fazem uso desse acesso para manipular a grande maioria da sociedade que não teve formação para compreender o que ele está dizendo, para analisar criticamente o que ele está dizendo. Por isso que a gente está vivendo a era das fake news, das pós-verdades. Porque a população não tem tido formação. Mas para ter formação tem que ter acesso. Está vendo como está tudo interligado? Então, eu tenho que ter políticas de acesso, de formação para a sociedade e para a educação. Porque, gente, não adianta eu falar assim, eu não quero saber de tecnologia, ela está aí, ela está sendo manipulada por pessoas para utilização de manipulação de pensamentos, opiniões e concepções. E se a educação não entender que ela precisa ocupar esse lugar, de compreender esse lugar e de formar os professores e os estudantes para esse lugar, a gente vai ter uma sociedade cada vez mais complicada na formação de ideais e ideias. Então, a gente precisa entender esse lugar e ocupar. Então, como favorecer com recursos limitados? Somente com políticas públicas para isso. Realmente, a gente precisa de políticas públicas para isso. Bem, muito obrigada pela resposta, concordo plenamente consigo. E temos também aqui outras perguntas do professor Manuel, não sei se vocês já viram. Eu vou ler para ver se conseguem responder. Ele diz assim: até que nível os departamentos ministeriais de nossos países estão sensibilizados da sua responsabilidade para com o ensino à distância? A primeira pergunta. Ainda tem mais outra segunda pergunta que ele diz: até que ponto as instituições de ensino superior estão preparando o seu corpo docente para que este esteja à altura para aceitar e lidar com a educação à distância? Ainda tem uma terceira pergunta. Até que ponto as famílias estão preparadas para dar suporte financeiro para seus filhos, para que seus filhos possam ter acesso às novas tecnologias de informação e comunicação e utilizá-las a seu favor como estudante? E ainda há uma quarta, quer dizer, não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele diz: a pandemia veio a destampar as lacunas que muitos governos, que são vistos como desenvolvidos, Estados Unidos, União Europeia, e alertar para a necessidade de investirmos mais nas novas TIC para servir o ensino a todos os seus níveis. Portanto, são algumas perguntas do professor Manuel, então gostaria que se pudessem responder. Obrigada pela atenção. Sim? Ouviram? Estão a ouvir? Sim, professora Yamila, será primeiro? Sim, sim. Sim, pode ser a professora Yamila primeiro. Professora Yamila, se faz favor, pode responder a essas perguntas feitas pelo professor Manuel. Disculpen, fue que la imagen y la comunicación ficou paralizada y no pude entender la idea central. Daniela pudo comprender, escuchó perfecto las preguntas. Sim, posso responder. Eu não pude. Está no chat, professora, Sim, no tá no bate-papo. As perguntas estão no bate-papo. Enquanto você vai lendo, eu vou falando um pouquinho. Professor Manuel, acho que eu já respondi um pouco das suas perguntas, porque eu juntei, né, com a pergunta anterior do Francisco e juntei com as suas perguntas. Eu também concordo que a pandemia escancarou as nossas fragilidades, né, as nossas deficiências. Eu acredito que a pandemia mostrou fragilidade não só no não uso da tecnologia, mas na forma como fazemos educação, né? Isso também ficou muito evidente que precisamos rever a forma de fazer educação. Falei sobre a necessidade de investimento, né, de políticas públicas, concordo. Eu concordo também que as famílias não estão preparadas. E para isso, por isso que a minha orientadora do mestrado
defendia que a política de tecnologia tem que ser social. Ela sempre defende que as cidades deveriam ter, em todas as praças, telecentros de formação continuada para o uso das tecnologias e para usar as tecnologias, né? E eu concordo com ela, que o país que investe nessa formação social da sua sociedade para o uso dessa tecnologia e inclui, com certeza, vai fazer uma diferença, né, nos processos de desenvolvimento do país e dos processos democráticos desse país, né? E essa sensibilização para a educação à distância, ela é muito complicada, né? Porque em vários países a gente tem muito preconceito em relação à educação à distância. E o preconceito, não só de preconceito, mas dos conceitos anteriores estabelecidos, né? Eu sempre associo a educação à distância com falta de qualidade, com formação aligeirada e com impossibilidade de formação. Isso não é a realidade estrita. Existem, sim, cursos EAD sem qualidade, com perspectiva mercoeconomicista que eu apontei, numa perspectiva de lucro e etc. Mas também temos muitas experiências de educação à distância na perspectiva da democratização do acesso e na capacidade do seu desenvolvimento. Eu acho que a pandemia contribuiu para pensar mais sobre isso, e eu sinto que está tendo um movimento nas instituições de pensar a própria política de AD, né? Olha que interessante, aí a Mila é pró-reitora de educação à distância. Quando que nas universidades a gente teria uma pró-reitoria específica de educação à distância? Eu acho isso um avanço dessa universidade, né? Então, eu acho que a gente vem, sim, ampliando, e eu não vejo outra alternativa se não for com as tecnologias, né? Pelos processos que a gente vem enfrentando ultimamente. Então, precisamos refletir sobre esse lugar, né? Obrigada, professora Daniela. Professora Camila, quer fazer algum comentário? Sim. Ok, obrigada. Aquí la pregunta de la sensibilización. Yo quiero poner solo un ejemplo. Yo vengo de un país que no podemos decir que tenemos grandes recursos tecnológicos, pero sin embargo, un ministerio de ensino, vamos a llamarle de forma superior, de forma general en Cuba, comenzó la sensibilización a través de los convenios con el propio Ministerio de Cultura y la Dirección de Radio y Televisión del país. Y vamos a decir, invadimos la televisión cubana, porque educación es cultura. Y como decía la doctora Daniela, invadimos negativamente para crear, va a llamar, antivalores, pues vamos entonces nosotros a ocupar esos espacios. Y por ahí empezó la primera sensibilización de una política donde decía, vamos a hacer programas para la formación de la educación a distancia. En el otro caso, en el caso de UPRA, voy a especificar, yo creo, y continúo a reforzar, que Angola ha tenido una característica. Yo creo que Angola sí se está preocupando por que hay un desenvolvimiento en la modalidad de, vamos a llamarle, la educación EAD. ¿Qué sucede? Siempre hay cosas que nos frenan y no todas las universidades estamos unidas, vamos a llamarle así, para ese camino. Entonces, un poco que algunas veces tuve la impresión que cuando, vamos a ver, esquecimos el COVID, ya esquecimos todo lo demás. Es decir, está pasando el COVID, nada, volvemos a la presencialidad. Y estamos un poco que a retroceder en el pensamiento de que el EAD también es un futuro. Entonces, más la UPRA tuvo la visión, vamos a decir así, como decía la doctora Daniela, de crear la prorectoría, de comenzar a hacer todo el dossier
bien pensado, muy pensado, de cómo vamos a proyectar, de no correr para no estropear nada. Y vuelvo a repetir, porque estamos convencidos que no es la virtualización el problema es la formación que necesitamos para poder ser de verdad el verdadero motivador de ese futuro que ya está presente. Más la experiencia, por eso yo decía, cuánto necesitamos de colaboración, de proyectos, de intercambiar experiencia. Felizmente Angola tiene la riqueza de tener en la universidad de profesores de Brasil, profesores de Portugal, profesores de otros países, que es mi país, y el intercambio, esse intercâmbio é sempre para bem. Tá bom. Muito obrigada, professora Yamila. Agora, para terminarmos, temos cá ainda uma outra pergunta do professor Manuel. Ele diz que, das vezes que estive em missão de serviço em Cuba, pude constatar que Cuba tira maior proveito do sinal de TV para fomentar o ensino e a educação. Podemos aqui analisar até que ponto será menos dispendioso os governos utilizarem o que já temos a serviços de educação. Portanto, o que aqui é uma pergunta que ele faz, até que ponto podemos analisar que será menos dispendioso utilizar sinal de TV a serviços de educação. Portanto, querem comentar rapidamente? Professora Daniela? Sim, eu acho que a professora doutora Yamila falou um pouco já sobre isso, né? Sobre a experiência de Cuba e como o Ministério fez uso, e eu acho isso muito interessante e importante a gente fazer uso das vocações de cada país, né? Isso é importante, concordo. E considerar as realidades. Por exemplo, nós temos aqui a Amazônia, né, que é muito grande e as distâncias são muito grandes e a internet muito difícil. Então, lá a gente tem muita educação à distância feita via rádio. Então, eu acho que compreender, e que aqui no estado que eu moro, que é um estado do centro do Brasil, que é Goiás, a gente não faz uso do rádio muito, acho que quase nada, para a educação à distância. Então, a gente compreender as vocações de cada lugar é importante. Por isso também que a gente não defende um modelo de educação à distância único, né? A educação à distância, ela é associada à educação flexível, ela é importante. Porque, como a gente tem diferentes realidades, considerar essas características são importantes para o seu desenvolvimento. Então, por isso que a gente chama a educação à distância de modalidade, porque ela precisa ter essa compreensão dessas características específicas para o seu desenvolvimento. E que você não pode ter uma política pública, uma regulamentação engessada. Que se você tem uma política pública engessada, uma regulamentação, você não contribui para o desenvolvimento, você prejudica o desenvolvimento, né? Claro que não pode ser sem regulação, nunca, né? Regulação, supervisão são importantes, mas também eu preciso compreender que eu preciso dar essa abertura para as especificidades do país, das realidades, né? É isso. Muito obrigada, professora Daniela. Portanto, acho que já não há mais perguntas, o tempo já são 3h20, então vamos concluir esta sessão e mais uma vez muito obrigada pela vossa participação, pela partilha de ideias, conhecimentos, experiências. Eu aprendi muito e tenho certeza que todos os participantes aprenderam. Aliás, é muito importante, não é, essa troca, aliás, portanto, os objetivos é mesmo essa troca de ideias, partilha de conhecimento. Eu também sou da área e eu aprendi muito convosco. Muito obrigada pela vossa participação, por terem aceito, não é, o desafio de vir aqui partilhar conhecimento.
e continuação de uma boa tarde, bom dia, não sei se estão de dia, então, e até a próxima, não é? E claro que vamos ter mais sessões sobre esse tema, que é um tema pertinente e atual, e hoje em dia, de facto, o caminho é a tecnologia, não é? Não podemos fugir, não é? A educação muito menos. Então, mais uma vez, muito obrigada pela vossa participação, não é? E pela partilha de conhecimentos e de experiências. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada. No.